Nós vamos dar início hoje à nossa apostila do segundo bimestre de Geografia, página 4. Então, nós vamos começar aí lendo, essa informação que nós temos da artista, Tarsila do Amaral. Então, é uma pintora brasileira que em seus trabalhos usava muitas cores, tons fortes e figuras geométricas para representar temas do cotidiano e as paisagens brasileiras. Agora nós vamos analisar algumas imagens que ela retratou aí de forma belíssima. Então nós podemos analisar essas duas obras de Tarsila do Amaral. Então, nós temos aí a primeira, que é uma obra representando aí o estado de São Paulo. E a segunda, nós temos aí, uma obra do Rio de Janeiro, uma paisagem do Rio de Janeiro. Então, nós temos aí que são obras belíssimas e que vai trazer para a gente alguns argumentos, algumas opiniões sobre essas obras. Então, agora nós vamos responder as próximas atividades de forma oral, ou seja, analisando as imagens e falando, pensando sobre essas obras. Então, nós temos aí a questão A, que paisagens são retratadas nas duas obras de arte, apresentadas. Então, nós temos aí duas obras, que são aí diferentes, a gente pode perceber que elas são diferentes. Então, que paisagens são? Será que são paisagens só urbanas? São só rurais? Ou nós temos paisagens rurais, nós temos uma paisagem rural e uma paisagem urbana? Questão B. As paisagens retratadas apresentam diferenças? Sim ou não? Quais elementos diferenciam uma paisagem da outra? Quais são esses elementos? Nós podemos perceber que nós temos vários elementos que diferenciam uma da outra. Letra C. Qual das paisagens se parece mais com o lugar que você vive? A primeira ou a segunda? Qual parece mais, com a nossa cidade, com a nossa realidade goianésia? Letra D. Em sua opinião, as paisagens retratadas podem representar o mesmo município? Será que se a gente olhar aí essas duas imagens, essas duas obras, são representações de um mesmo município? E aí vocês vão pensar e justificar por quê. Lembrando que essas atividades vocês vão responder de forma oral, ou seja, pensando e falando sobre as obras. Na página 5, vocês vão fazer a releitura das obras de Tarsila do Amaral. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão desenhar novamente essas duas obras que nós vimos aí na página 4 e vocês vão aí evidenciar, ou seja, desenhar de forma bem precisa os elementos que compõem a cidade e os elementos que compõem o campo. Então, vocês vão fazer um desenho só, ok? Representando as características do campo e as características da cidade. Ou seja, é uma releitura das duas obras de Tarsila do Amaral. Agora, na página 6, nós vamos ver as atividades econômicas, tá ok? Então, acompanhe aí comigo a leitura do primeiro parágrafo. Você estudou que as áreas rural e urbana de um município apresentam paisagens com características diferentes. Isso ocorre porque a maneira como o espaço está organizado reflete o modo de vida e o tipo de trabalho desenvolvido pelas pessoas que moram nele. Então, nós já estudamos, que o tipo de trabalho realizado no campo é diferente daquele realizado na cidade, mas que um está aí dependendo do outro. As atividades econômicas geram um emprego e a economia, Então, nós temos aí a geração de emprego e a movimentação da economia da nossa cidade, ou seja, de um município. Elas podem ser ligadas à produção agropecuária, ao extrativismo, à indústria, ao comércio e à prestação de serviços. Então, nós temos aí, esses serviços são necessários para que haja aí a economia, para que haja a movimentação econômica de uma cidade, de um estado e até mesmo de um país. Agora que a gente já sabe, que as atividades econômicas, elas geram emprego e movimentam, a economia, ou seja, movimentam o dinheiro, de um município, de um estado também, de um país, vocês vão responder a atividade que está aí no quadro ao lado, tá ok? Vocês vão responder essa atividade.
Encontre no texto o nome que damos às atividades desenvolvidas pelas pessoas em seus trabalhos e complete os espaços a seguir com as letras que formam esse nome. Então, qual que é o nome, né, do trabalho, né, da atividade que gera aí gera e movimenta a economia, gera emprego e movimenta a economia. Então, vocês vão fazer novamente a leitura desse textinho do lado e vão responder essa questão. Então, logo embaixo aí nós temos, né, imagens de atividades econômicas, né, que são realizadas aí diariamente, né, ou seja, todos os dias, que fazem com que a nossa economia, né, cresça a cada dia mais. Na página 7, vocês vão responder de forma oral a questão A e questão B. Então, letra A. Que atividade você identifica nas fotografias da página 6? Então, qual que é o tipo de trabalho que vocês conseguem identificar, né, nas imagens da página 6? E letra B. Quais dessas atividades econômicas existem no município onde você mora? Então, qual dessas atividades da página 6 nós temos aqui no município de Goianésia? Agora nós vamos ver sobre as atividades econômicas no campo. Então, as principais atividades econômicas praticadas no campo são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Então, nós vamos estudar aí essas 3 atividades, né, que são aí praticadas no campo. E nós vamos começar com a agricultura. Então, nós vamos ver aí algumas características desse tipo de atividade realizada no campo. Então, nós vamos ver aí sobre a agricultura. Você estudou que a agricultura é a atividade de cultivar a terra com o objetivo de produzir alimentos e matéria-prima para as indústrias. Vocês se lembram que a tia explicou lá na aula que nós temos a matéria-prima e a matéria-prima ela é colhida do campo, né? Tem aí o transporte dessa matéria que vai para as fábricas, das fábricas vai para o supermercado e aí chega, né, ao consumidor final, que somos nós. Lembra que a tia explicou sobre a uva, né? Que tem a colheita, tem um plantio, a colheita, o transporte, é levado até a fábrica, da fábrica é levado para o comércio, né, os supermercados, e nós, né, vamos até os supermercados e compramos, né, o produto final, que é o suco de uva, seja na caixinha ou seja na garrafa. Então, falando sobre matéria-prima, né, que eu dei o exemplo agora da uva, nós temos essa atividade ao lado que vocês vão responder. Então, a matéria-prima é o material usado para fabricar algum produto. Então, nós temos, por exemplo, que fruta é essa? Né? Nós temos essa fruta aqui, que é muito produzida, né? Que o plantio dela é feito em vários locais do Brasil, na Amazônia, por exemplo. Nós temos essa matéria-prima que é usada para fabricar esse produto final aqui, que é o chocolate. Então, qual é o nome desta fruta, que é a matéria-prima usada na fabricação do chocolate? De acordo com o tamanho das propriedades, o cultivo e a produção de alimentos ocorrem de maneiras diferentes. Então, nós vamos analisar aí quais são essas maneiras. Nas pequenas propriedades rurais, como chácaras e sítios, diversos produtos são cultivados pelo próprio agricultor e sua família. Então, nessas propriedades pequenas, nós temos aí a participação do produtor e também de toda a família, né? Seja para a colheita, seja para o plantio e até mesmo no transporte aí desses produtos. Nessas propriedades, utilizam-se técnicas e ferramentas simples e, quando necessário, contratam-se alguns funcionários que trabalham temporariamente nos períodos de plantio ou de colheita. Então, como eu havia falado logo mais, a família toda participa, né? E quando aí, né, tem uma condição melhor, os proprietários acabam por contratar, né, funcionários, mas esses funcionários trabalham aí por pouco tempo, né, somente no tempo do plantio ou da colheita desses produtos. Enquanto nas pequenas propriedades nós temos aí o cultivo de vários tipos de produtos, né, de diversos tipos de produtos, nas grandes propriedades rurais, nas fazendas, né, normalmente se cultiva aí um único produto. A produção é voltada para o mercado externo, ou seja, o que é produzido aqui vai para fora do Brasil, certo? Ou também vai para outros estados. Ou para indústrias de transformação.
Por causa do uso da alta tecnologia, exigem-se funcionários qualificados e o intenso uso de máquinas está substituindo o trabalho humano, o que tem diminuído cada vez mais o número de funcionários nessa propriedade. Enquanto nas pequenas propriedades, né, toda a família trabalha, nós temos aí a mão de obra, né, das pessoas diretamente na terra, nas grandes propriedades, né, nas grandes fazendas, diminui-se o trabalho humano e passa a procura por pessoas capacitadas por operação de máquinas. Então, diminui aí o trabalho humano e se tem mais trabalho manual, trabalho maquinário. E essas pessoas que trabalham nesse quesito das máquinas, elas têm que ser qualificadas para estar trabalhando com esse tipo de material. Agora, página 9, vocês vão responder essa atividade, que é um esquema, ok? Então, de acordo com a leitura, né, e a explicação que vocês tiveram da página 7 e 8, vocês vão responder as atividades propostas na página 9. Então, a primeira, a agricultura é a atividade de... O que é, né, a agricultura? Né? A atividade de realizar o quê? E qual que é o objetivo disso? Então, vocês vão responder de acordo com a leitura e as explicações da página 7 e 8. Agora, nós temos aqui o próximo quadro, que é o tipo, né, os tipos de agricultura. Então, de acordo com o tamanho da propriedade e a produção agrícola. Lembra que nós temos aí, ó, o primeiro quadro aqui, a agricultura familiar, que é aquela agricultura menor, né, que tem a participação de toda a família. E depois, nós temos aqui do lado qual tipo de agricultura? Se aqui nós temos o familiar, qual que é a próxima? Ok, então nós temos aqui a agricultura familiar. Ela é praticada em propriedades rurais. A familiar. Depois vocês vão responder. O trabalho é realizado pelo próprio agricultor e a sua... Quem que participa desse trabalho, né, dessa atividade? O agricultor utiliza... Quais são as ferramentas, né? Quais são as técnicas para cultivar vários produtos, né? Já que na agricultura familiar se utiliza aí se cultiva vários produtos. E nós temos aí a policultura, ou seja, policultura é onde se cultiva vários tipos de alimentos, vários tipos de produtos. Então, nós completamos todo esse lado, nós vamos agora desse lado aqui. Se desse lado nós temos agricultura familiar, esse lado nós temos agricultura... Qual que é o tipo de agricultura que nós temos aqui? Então, essa agricultura, ela é praticada em qual tipo de propriedades rurais? E em seguida, o trabalho é realizado por funcionários qualificados. Lembra que eu falei? Os funcionários eles têm que ser qualificados para saber lidar aí com o tipo de maquinário necessário. Então, nesse tipo de agricultura, utiliza-se da alta tecnologia e qual que é os meios, né? Qual que o que eles buscam, né? Qual que é o tipo de ferramentas que eles utilizam para cultivar um único produto, né? E se aqui, na agricultura familiar, nós temos a policultura, na produção, né, da agricultura comercial, nós temos aí qual tipo de produção que nós temos aqui? Se a policultura são várias, aqui se referindo a apenas um produto, né, um alimento, qual que é o tipo de agricultura que é realizada ali na agricultura comercial? Então, né, analisando aí com bastante atenção, né, as páginas 7 e 8, vocês vão conseguir realizar, né, com a atividade, que é completar o esquema. Qualquer dúvida aí, vocês podem refazer a leitura novamente, que estão aí todas as respostas. E eu desejo aí boas aulas a todos, bons estudos, e nos encontramos aí nos próximos vídeos.